Existe. Repara, eu em 2004 era presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol aqui em Portugal e era vice-presidente executivo da FIFPRO, que é a Federação Internacional, como sabem, de todos os sindicatos de jogadores em todo o mundo. E o então presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, andou uns meses a tentar convencer-me para desenvolver um projeto para o Benfica, tanto no futebol de formação como no futebol profissional. E quer queiramos, quer não, eu já estava há alguns anos no sindicato e esse desafio pareceu-me extremamente interessante e poder fundamentalmente marcar a história do Benfica e poder desenvolver um projeto que fosse ao encontro daquilo que são as minhas concepções e as concepções. E foi exatamente isso que nós desenvolvemos. Em 2004 fui para o Benfica como diretor-geral da formação e desenvolvi um projeto que tinha como base fundamentalmente, digamos, mais do que formar equipas, formar jogadores. Desenvolver um modelo que pudesse, digamos, ir ao encontro daquilo que é hoje em dia uma das bases desta indústria e deste jogo, que é a potenciação dos seus grandes protagonistas, que são os jogadores. E foi exatamente aquilo que nós fizemos. A minha concepção de trabalho sempre assentou em 3 pilares fundamentais. Primeiro, visão, ou seja, eu inclusive apelido, e nós brincamos muito aqui em Portugal, exatamente com esta denominação, digamos que é o conceito VPP, visão, plano, pessoas. E o que é que nós criámos? Ou seja, visão, ter a visão exatamente daquilo que pretendíamos construir, digamos, o modelo, os objetivos, as ideias, e termos todos, que ao fim e ao cabo partilhavam o projeto, da mesma visão. O que é que pretendemos construir? Depois, criar e implementar um plano escrito, um plano onde ficassem claramente determinadas os moldes do projeto, a forma como o iríamos desenvolver no papel, as particularidades, a funcionalidade, os meios, a estrutura. Terceiro pilar, pessoas, porque os projetos são pessoas, nós podemos exatamente ter muitas ideias, podemos ter muitos conceitos, mas se não tivermos as pessoas ideais com o perfil indicado para desenvolver o plano, as coisas não acontecem. E foi exatamente isso que nós começámos a trabalhar em 2004. Depois, com o Caixa Futebol Campos, no início de 2006, as coisas tornaram-se mais fáceis. Porquê? Porque tínhamos uma estrutura altamente qualificada e os meios necessários para poder desenvolver o projeto. E foi exatamente isso que nós começámos a fazer. Mais importante do que, como eu disse, de que criar equipas, formar equipas, é formar jogadores. Definimos o perfil exatamente daquilo que era o jogador moderno, de acordo exatamente com a sua funcionalidade. Criar-lhes exatamente meios multidisciplinares para que eles conseguissem abordar e entender hoje o jogo de uma forma diferente. E fomos construindo exatamente o projeto. Não é por acaso, e eu tenho um enorme orgulho disso, de que nessa altura, em 2006, comecei exatamente, tinha ao meu lado, porque, atenção, Gabriel e Eduardo, isto é um projeto coletivo, não há projetos individuais. Até porque eu sempre defendi que só há sucesso individual se houver sucesso coletivo. Como nas equipas, é exatamente a mesma coisa. E foi exatamente isso que eu fiz, rodeando de uma série de pessoas em várias áreas da fisiologia, da fisioterapia, digamos, das questões técnicas, táticas, digamos, da concepção exatamente do modelo, pessoas que conjuntamente comigo desenvolvêssemos exatamente todas as áreas importantes para os jogadores crescerem. E depois eu sempre defendi, se formarmos melhores jogadores, temos melhores equipas. Se tivermos melhores equipas, ganhamos mais vezes. Se ganharmos mais vezes, temos sucesso esportivo. Ou seja, isto é tudo é um círculo que se vai interligando. E foi exatamente isso que eu fiz. E tal como eu ia dizer, tenho um enorme orgulho de ter, digamos, de ter visionado a importância de que, por exemplo, os técnicos têm na formação dos jogadores, na definição do seu perfil. Reparem,
Eu, em 2004, contratei o Rui Vitória, que depois, mais tarde, foi treinador do Benfica, campeão do Benfica. Contratei o Bruno Lage, que mais tarde foi treinador do Benfica, campeão do Benfica, que agora está no Wolverhampton. Contratei o Renato Paiva, que está no Independente Del Valle. Contratei o João Tralhão, ou seja, uma série de jovens jogadores que tinham exatamente o perfil de implementar, do ponto de vista técnico, tático, das ideias, aquilo que nós pretendíamos exatamente fazer. E depois chegamos, e depois, logicamente, o trabalho foi se desenvolvendo e é importante, a pouco e pouco, ir regenerando a estrutura, criando exatamente mais desafios e definindo exatamente os objetivos concretos. E quando chegamos hoje em dia e analisamos exatamente aquilo que foi feito comigo e depois com as pessoas que me substituíram, logicamente, verificamos que o Benfica, ao longo destes anos todos na formação, estamos a falar de uma mais-valia num retorno financeiro à volta dos 500 milhões de euros, o que é uma coisa fantástica. Digamos, o Benfica é, desde os últimos anos, talvez da última década, digamos, o clube, o departamento de formação, a área de formação, que mais tem potenciado jovens jogadores em todo o mundo.